Querendo manter a boa fase na Série B, o Guarani segue na preparação para o clássico contra a Ponte Preta no próximo domingo. A gente sabia da importância do jogo contra o Sampaio, a gente voltar vencendo a competição. Então a gente entrou com o pé no chão e impôs o nosso ritmo de jogo. Fomos para cima do Sampaio Corrêa, fizemos logo os 2 gols de início e conseguimos manter o resultado até o final da partida e graças a Deus saímos com a vitória. Derek, uma das principais peças ofensivas do Guarani, soma 3 gols nesta Série B e é um dos artilheiros da competição. O atacante, que marcou o 2º gol do Guarani na última rodada, comentou sobre a importância do grupo para a sequência do campeonato. O nosso grupo é um elenco muito forte, né? Tanto os 11 que inicia, tanto que o reserva acabam entrando e dando o seu melhor. E eu sou a prova viva disso, de pude entrar nos jogos e correspondido e tido a oportunidade de entrar titular. E todos do elenco estão bem fisicamente, tecnicamente, e todos que estão entrando estão dando o seu melhor para ajudar o Guarani. Nesta rodada, Derek e companhia se preparam para um dos duelos mais importantes do ano. No entanto, o comandante Alviverde afirma que a preparação da equipe já está sendo feita há bastante tempo. Essa semana é aquilo que eu costumo dizer, nós temos que estar preparados para decidir todos os dias. Então, quando a gente entra no campo de treino para executar um treinamento, o que a gente sempre conversa com os jogadores é que eles têm sempre que sair um pouco melhor. Não interessa o quanto, mas é se dedicar ao máximo possível para encarar desde o treinamento como se fosse uma final de campeonato e trabalhar para a evolução individual e coletiva da equipe. Então, quando a gente entra numa semana de clássico, como a gente já está acostumado a decidir todos os dias, não tem que se alterar muito daquilo que a gente faz normalmente. Na 4ª posição, o Bugre deseja aproveitar a oportunidade para somar pontos na tabela e não se distanciar dos líderes da competição. Para isso, o Alviverde vai precisar quebrar um tabu na casa dos adversários. Isso porque a última vitória do Bugre no Moisés Lucarelli aconteceu em 2009, há quase 14 anos atrás. No confronto em questão, o Guarani conseguiu vencer a Macaca por 1-0, em jogo válido também pela Série B do Brasileiro. Sabemos o tabu que envolve, mas é aquilo que eu digo, assim, todo tabu no futebol ou na vida não foi criado geralmente para as pessoas que estão envolvidas no próximo desafio. Então, como o Guarani não ganhava há anos do Ceará, jogando lá em Fortaleza, nós conseguimos chegar e não utilizamos como âncora, né, como um processo ali de travagem do nosso rendimento, o fato do Guarani não ganhar muito tempo no Ceará. Eu sempre coloco que nós, profissionais do futebol, não podemos estar preocupados ou pensando em tabus. Nós sempre temos que estar preocupados em desenvolver o nosso melhor. O Derby 205 está marcado para este domingo, às 6 horas, no Majestoso. A equipe não traz nenhum peso dos anos anteriores. Vamos trabalhar muito para fazer mais um grande jogo no campeonato e, consequentemente, poder lutar até o final em busca dos 3 pontos. Vamos falar já do time, a preparação para o derby, mas antes o Guarani emitiu hoje uma nota oficial à rescisão do Nicolas Careca. Tá aí, Vladimir Catarino, você que já informou agora há pouco no programa Nossa Área da Rádio Bandeirantes, a nota do Guarani conseguiu aí se livrar do Nicolas Careca. Não tinha mais intenção de continuar com ele, não fazia parte dos planos do técnico Bruno Pivetti, né? Estava aí no aguardo da espera por um clube interessado. Não houve acordo com relação a nenhum clube, então, em um consenso entre a direção do Guarani e o staff do atleta, ficou definida a rescisão contratual do Nicolas Careca. Terminou, portanto, essa passagem dele pelo Guarani, a história dele pelo Guarani, pelo menos de forma momentânea, terminou com essa rescisão, Batista. Vai deixar saudades? Cada um segue seu caminho, né? Ele passou por aqui, não deu certo, não vai deixar saudades. Eu acho que ele segue o caminho dele e o Guarani segue o seu caminho. Vamos analisar aqui a preparação do Guarani. O Bruno Pivetti está corretíssimo na colocação dele, né? Vai ficar pensando em tabu, não pode ficar pensando nisso. E também esses jogadores não carregam a carga negativa anteriormente realizada lá no estádio Moisés Lucarelli. 14 anos é muita coisa nesse clássico que normalmente é equilibrado. Só que esses jogadores de hoje
não carregam essa carga de não ter conseguido vencer o arquirrival, o arqui-inimigo lá no estádio Moisés Tucarelli. Então, o treinador está correto dessa maneira, em pensar, em orientar os seus jogadores assim, né? Concordo. Acho que não dá para fazer relação. Não dá para fazer relação nem com o confronto de Ponte e Guarani do ano passado. Os times são diferentes, a situação é diferente, é tudo diferente. Isso serve para a gente, para o Catarino aqui, né, que faz sempre um trabalho cheio de história, de estatística, para nós que analisamos, mas dentro do campo isso tem pouco ou quase nenhum relevo. Vale para a torcida, para a história. Eu acho que é o derby, como a maioria deles, do aspecto emocional controlado. Você tem que estar muito consciente, cabeça no lugar, focado para essa partida que todo mundo quer vencer. Então, os dois treinadores são treinadores em começo de carreira. Então, vamos verificar no domingo, vai ser mais uma página do derby, na página da vida dos dois treinadores, se eles não passam do ponto da história do aspecto emocional. Mas é mais ou menos por aí, Batista. Isso aí parece toda vez, né, que o Brasil vai enfrentar o Uruguai. Sim. Tem 50. O Maracanazo, 1950, quer dizer, a imensa maioria, né, não era nem nascida naquela época. Aí fica falando, Uruguai, não tem mais nada, absolutamente nada, nem do time do Uruguai e nem do time do Brasil. Nenhuma relação. Então é só história, só narrativa, porque na verdade não tem nem como, né, você fazer aí, trazer para o presente algo lá do passado, né? E os jogadores, eles não levam isso, né, Batista? Os jogadores atuais, eles não levam em consideração essa questão do tabu, fica mais para o torcedor e para a gente da imprensa também trabalhar esse assunto. O pensamento o foco agora é o campeonato atual, é a atual situação das duas equipes na Série B, o Guarani numa situação melhor em termos de classificação, então é isso que é levado em conta. Não vejo também essa questão de tabu como relevante, não, pelo menos nesse momento. Depois que terminar o jogo, se o tabu vai ser mantido ou não, a gente vai comentar sobre isso, mas acho que antes de começar a partida isso não deve ser levado em conta, não. E com relação à montagem do time, o Anderson está de volta, né? Cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Resta saber quem é que sai desse meio e também sobre o sistema defensivo. Porque o Ivan Alvarinho jogou a última partida, foi bem, né? Foi. E provavelmente será mantido caso o Alan Santos, que é o titular, não tenha condições. Então, Batista, aí depende muito do retorno ou não do Alan. O Alvarinho, para mim, foi bem. Se teve uma coisa que funcionou diante do Sampaio Corrêa, foi a defesa do Guarani. Do lateral direito ao lateral esquerdo, inclusive com o Tony jogando muito bem. Muito bem. Agora, que problema bom aí, né? Você tem o titular voltando, né, Catarino? Né? Ele que é o titular e o reserva, que é o Alvarinho, jogando muito bem. Até aí, sem problema. O problema é daí para frente. Ele vai tirar o Bueno do time, que jogou bem? Vai voltar o Anderson? Não sei, não é? Eu acho que ele vai voltar o titular. É o critério dele. Como eu acho também, se o Alan Santos tiver condição de jogo, ele tira o Alvarinho do time e volta o Alan Santos. É o critério, Catarino, do treinador. Ele fez assim no gol. No gol, contou. Estava o Pegorari super bem, ele voltou o titular, que também está... Aliás, eu acho muito interessante e saudável essa, entre aspas, disputa e briga por posição, né? Então um acaba incentivando o outro, acho legal, mas é mais ou menos por aí. E na frente, depende do aspecto físico, mas eu tenho uma impressão que o Bruno Mendes não se recupera até o final de semana. Acho que vai jogar o Derek como centroavante, o resto é tudo igual. Eu também acredito que a tendência é o Anderson voltar, né, como titular, até porque ele saiu por suspensão, recebeu o terceiro cartão amarelo. Fica a dúvida sobre o Alan Santos, é um jogador muito importante, se machucou lá contra o Juventude, ainda em Caxias do Sul, ficou de fora nas partidas na sequência, e tem a questão aí do Bruno Mendes. Eu também acho que o Bruno Mendes, se o jogo lógico fosse hoje, o Bruno Mendes não iria para a partida, temos mais alguns dias até o derby, mas é uma dor de cabeça, como disse o CH, boa, né? O Pivete tem várias opções de qualidade no grupo da Ponte Preta, aliás, no grupo do Guarani. O que não tem a Ponte Preta, por exemplo, daqui a pouco a gente fala sobre a Macaca. Mas são boas opções que tem o treinador do Guarani para montar o time e ele vai montar realmente o que achar melhor aí para a partida, Batista. E algumas pessoas, torcedores, estão perguntando lá na Rádio Bandeirantes. Nós temos um serviço de interatividade muito forte via WhatsApp. E aí, é torcida única? Sim, torcida única.
Torcida da Ponte vai no campo da Ponte. No segundo turno, torcida do Guarani vai no campo do Guarani. Guarani e Ponte não tem nada a ver com isso. Isso aí é Ministério Público, é um desembargador já, a questão aí mais ou menos de 5 anos, e impôs essa condição para os times de Campinas. Serve para o clássico campineiro e sempre que vem uma equipe grande de São Paulo para jogar, os 3 de São Paulo e mais o Santos, para jogar aqui em Campinas nos 2 estádios. Então, não tem o que inventar. Não vá lá comprar ingresso do rival, porque vai dar problema. E aí convocaram, né, no caso, os torcedores do Guarani para fazer o corredor verde na chegada do ônibus no estádio Brinco de Ouro, porque o ônibus sai da concentração, primeiro vai para o Brinco e depois vai para o estádio Moisés Lucarelli. Ok, lá na frente do estádio Brinco de Ouro. Não vá ao estádio Moisés Lucarelli porque vai dar confusão. E não é confusão que a gente quer nesse clássico. Nós queremos o clássico da paz, que não mantenha a rivalidade, mas sem violência, sem essa de brigar fora do estádio. No segundo turno, aí o torcedor do Guarani terá a oportunidade de comparecer lá no Brinco, né? Eu, particularmente, eu sou contra essa questão de torcida única, né? Eu acho que a gente perde um pouco da graça do futebol, né? Dessa questão da rivalidade sadia que deve sempre existir. Claro que a segurança em primeiro lugar, mas cabe às forças de segurança garantir que essa segurança ela seja proporcionada a todos que estarão no estádio. É uma pena, né? Tira um pouco aí do brilho do clássico, mas como você disse, Batista, não é apenas aqui em Campinas, não é de agora também. Isso acontece muito na capital. A gente espera que um dia isso possa acabar, mas nesse momento a recomendação é essa: apenas torcedores da Ponte Preta no estádio nessa partida do primeiro turno. E a gente debate isso há tanto tempo, né, Batista? E o problema não é resolvido. A torcida única foi implantada e as brigas continuam, infelizmente. Então isso mostra claramente que esse não é o caminho para acabar com a violência no futebol. As brigas, infelizmente, elas continuam acontecendo. Os ameaços, né, as rivalidades, os encontros propositais pela internet, combinado, eles querem se pegar, né? Não adianta. Então, fica aqui mais uma vez, e toda vez que a gente tem oportunidade, a gente clama e pede para que as autoridades debrucem no problema e encontrem outro caminho. Porque você prejudica as pessoas de bem que não brigam. Tem muito torcedor do bem que não é briguento, que não é arruaceiro. A imensa maioria, né? A imensa maioria do bem. Exatamente. Aí tem lá uma meia dúzia lá de malucos, né? Que gostaria de estar no campo e está proibido de ir no campo assistir o jogo. Não é? É lamentável isso. Isso é a decisão mais fácil, né, para as pessoas que deveriam resolver, né? Então tira da frente, né? É mais preguiçosa, né, CH? A decisão mais preguiçosa. Tira aqui da frente e vamos continuar assim. Mas não resolveu e não vai resolver o problema desta maneira.